Boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Vos convido a abrir suas Bíblias ou acompanhar a leitura projetada. A principal versão que utilizaremos é a NVI. Falo principal porque eu acho que eu me perdi selecionando os versículos e talvez tenha confundido com a ACF em alguns versículos. Talvez é tipo certeza, tá? Mas, vamos lá para 1 Coríntios 14. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Os irmãos estão já familiares a esse texto. Foi pregado recentemente pelo pastor João Paulo, mas nós faremos a leitura e toda a nossa reflexão com base apenas nos 3 primeiros versículos. 1 aos Coríntios 14, de 1 a 3, que diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Vamos novamente orar, clamar a nosso Deus. Pai bondoso, nosso Senhor e Criador, estamos perante a Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que Cristo seja o centro das nossas reflexões. Nós clamamos a Ti que todo o nosso culto se dobre à Tua revelação, à Tua Palavra, pois sabemos que através dela estamos glorificando a Ti e temos certeza do que queres de nós. Temos certeza da nossa salvação em Cristo, da segurança que nós temos pelo Teu Santo Espírito nos selando. Ó Deus, somente através das Tuas Escrituras nós podemos conhecer-Te verdadeiramente, sermos salvos por Ti. Ó Deus, faz-nos nos dobrar, nos curvar e Te glorificar através da Tua Palavra. Que ela seja o centro do nosso culto, o centro desta mensagem, direcionando, ó Deus, todas as nossas reflexões a Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome dele que oramos. Amém. Bom, o tema desta noite, da nossa reflexão, é a centralidade das Escrituras. A centralidade das Escrituras. Obviamente, refletindo sobre a pregação do pastor João Paulo recentemente, que observando esses 3 versos, que muito falaram a mim, estarei compartilhando com os irmãos sobre a centralidade das Escrituras no culto cristão, a centralidade das Escrituras das nossas reuniões. Bom, para quem ouviu falar, está atento às últimas notícias, ontem houve a coroação de Charles III, agora rei Charles e agora também terceiro. Então, rei Charles III, na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Entre vários destaques, óbvio, a coroação de um rei da Inglaterra é algo de destaque para o mundo inteiro, mas de tantos destaques que a gente pôde acompanhar, para quem viu, eu quero falar um que chamou muito a minha atenção, a fala de Charles, quando disse que, a exemplo de Jesus, ele estava lá para servir, não para ser servido. Então, o mundo inteiro que acompanhou isso,
estavam representantes de várias nações entre os milhares de convidados, inclusive o chefe de Estado e chefe de governo do Brasil estava entre os convidados, Luiz Inácio, que vocês amam tanto. Eu ouvi um amém ou muita misericórdia, não sei, mas não é o nosso foco. Mas o rei disse que estava lá não para ser servido, mas para servir, a exemplo de Jesus. Bom, sabemos o caso que Elizabeth II foi uma rainha muito amada pelo mundo inteiro, assim, acima de outros até. E substituir uma rainha tão amada é uma missão muito difícil. Então, principalmente nesses tempos que nós temos, de um crescente pensamento contra a monarquia, sabe? Contra reis e rainhas que gastam tanto dinheiro público em si. Mas, mesmo assim, planejando muito bem o que falar, né? Na sua coroação ao mundo todo, as palavras que o rei Charles III escolheu foram as palavras de Cristo. Pensando no que falar, ele escolheu as palavras de Jesus. Então isso nos lembra, é mais uma coisa que nos lembra que a melhor coisa para ser dita não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Nessa noite, então, vamos refletir sobre a importância de centralizar o nosso culto na palavra de Deus como maior prova de amor que nós podemos dar. A maior prova de amor que você pode oferecer num culto é centralizá-lo na palavra de Deus. Bom, nestes versos, separei aqui em 4 lições, ou 4 pontos. Primeira reflexão é perseguindo o amor. Perseguindo o amor. O versículo 1 começa: sigam o caminho do amor. Sigam o caminho do amor. Bom, nessa série, né, de sermões do pastor João Paulo, em 1 Coríntios, nós estamos analisando o quanto Paulo, estamos saboreando o quanto Paulo está dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, cuidando da igreja que está lá em Corinto. E este cuidado da igreja, pelas reflexões que o pastor trouxe aqui, primeiro, cuidando do evangelho, cuidando de disputa entre irmãos, de membresia e pecados, de casamento, de carnes sacrificadas e testemunho dos cristãos, do sustento pastoral, da santificação, da perseverança na fé, do culto, e dentro do culto da ceia, dos dons espirituais e o amor em especial. Então, falando sobre os dons espirituais, que é esse último eixo que entrou dentro de cada sermão, nós ouvimos um sermão desses dons no capítulo 12, que concluiu o seguinte, 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31, concluiu o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Essa é a introdução de um dos capítulos mais belos escritos por Paulo. Então, os melhores dons devem ser buscados. E o caminho mais excelente que Paulo apresenta é incomparável: o caminho do amor. O caminho do amor. Entenda, nada que você faz sem amor tem sentido. Nada que você faça sem amor tem sentido. Nada que você faça sem amor tem sentido. Deus é amor.
O amor é excelente, o amor é bondoso, o amor é misericordioso, justo, o amor nunca passará, ele permanece. Depois de colocar o amor no seu devido lugar, no seu devido patamar, Paulo retorna à exortação dizendo: sigam o amor. Este é o início do capítulo 14. Sigam o caminho do amor. É interessante que este seguir aqui poderia muito bem ser traduzido por perseguir. Persigam o amor. Persigam o caminho do amor. É como se fosse uma busca firme, como um caçador perseguiria sua caça. Persigam o amor. Essa palavra aparece mais duas vezes. A mesma palavra aparece duas vezes em 1 Coríntios. A primeira delas, 1 Coríntios 4:12. 1 aos Coríntios 4:12 diz: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Mesma palavra que está aqui como perseguidos. Ou seja, Paulo está falando sobre a perseguição que os cristãos, em especial ele e os seus, estão sofrendo, mesmo assim, suportam. É a mesma palavra que direciona a sua responsabilidade em relação ao amor. 1 aos Coríntios 15, então posterior ao nosso texto, 15, versículo 9. 1 aos Coríntios 15, 9 diz: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mesma palavra, persegui. Logo, a ideia que guia a relação entre a igreja, o cristão e o amor é isso: persiga. Aqui exposta nesse texto é: persiga o amor. Se em algum momento da sua vida o amor está escapando, está se esvaindo, está difícil de ser alcançado, corra mais rápido. Se esforce, busque o amor, persiga-o. O amor deve ser seguido. Essa é a ordem expressa aqui. Dentro do contexto de igreja, de edificação da igreja e do culto, a ordem é: ame. Ame. Persiga isso. Ame. Essa é a ordem a todos nós. Sirva, edifique, se dobre, ame seu irmão. Como nós vimos, restam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. O amor é o parâmetro maior. O amor é o que buscamos. Com tudo que nós fazemos, nós precisamos ter essa modulação do que fazemos. Nós precisamos ter essa característica viva, ardente em tudo que nós fazemos em culto. O amor. Tudo o que você fez aqui nesta noite precisa ter como característica básica, fundamental, o amor. O amor deve ser perseguido. A pergunta é: como amar? Eu posso inventar o que é o amar? Eu posso simplesmente pensar em agradar os gostos do meu irmão e isso é amar? Não. Se fosse assim, enquanto estão me ouvindo, você deveria se levantar e fazer uma massagem aí nas costas do seu irmão, certamente agradaria ele bem mais, com toda certeza. Ele iria amar. Isso é amor que nós estamos falando? Não. Não é esse o amor que estamos falando. Não é caprichar nos gostos do seu irmão. O amor foi revelado a nós. E temos segurança das formas de amar em nosso culto. O amor foi revelado em 1 Coríntios 13. Vamos considerar os versos de 4 a 7, por exemplo, sobre a revelação do que é o amor. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, como o amor é descrito? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você ama com paciência, suportando a fraqueza dos seus irmãos. Você ama com bondade, oferecendo o que é bom, fortalecendo os seus irmãos. Olha que interessante, você tem paciência com as suas fraquezas, mas não apenas tem a paciência, mas como você o fortalece. Isso é bondade sua para com ele, paciência e bondade. Você ama sem inveja, ou seja, você não vai ficar cobiçando aquilo que não é seu, aquilo que você não tem, invejando o do outro. Mas também você ama sem vanglória orgulhosa, ou seja, aquilo que você tem, você não vai ficar considerando superior. Então você não inveja o que é do outro, mas também não considera o que você tem superior ao do outro. Isso é amor. Você não maltrata, você trata bem, você não busca os seus próprios interesses, mas como exemplo de Cristo, você busca também os interesses dos outros, como está muito bem expresso em Filipenses 2. Você não se ira facilmente, mas tenta resolver as coisas pacificamente. Você não guarda rancor, mas perdoa. Esquece aquele sentimento ruim sobre as falhas dos seus irmãos. Mesmo que a sua memória retenha a informação do que aconteceu, o rancor não existe porque você ama. Isso é amor. Você não se alegra com a injustiça. Não, você não vai comemorar a vitória da injustiça ou a coisa sendo feita errada, de forma injusta. Mas sim, se alegra com a verdade. E a verdade é pulsante nas Escrituras. Você sofre porque o amor sofreu na cruz. Você crê, pois o amor é o autor da fé. Você permanece em esperança, pois o amor certamente venceu e vencerá. Você suporta, pois o sacrifício é a especialidade desse amor incondicional. O amor está revelado nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que nós podemos entender de amor está revelado nas Sagradas Escrituras, porque o amor é Jesus, Deus é amor. Ele nos demonstra o amor e demonstrou de uma forma incomparável, se entregando naquela cruz. Siga isso, siga este caminho, tome a sua cruz e siga. Persiga o amor, respire e inspire amor, começando aqui no culto, na igreja, mas também transbordando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, entre seus amigos, na sua escola. Nós precisamos viver esse amor. E nós concluímos então, que o foco do nosso culto é o amor. Persiga esse foco, persiga o amor. E isso vai nos instruir, isso vai nos trazer a reflexão de como amar. Como segundo ponto, nós prosseguimos falando sobre a busca de dons, ou buscando dons. O verso 1 continua: e busquem com dedicação os dons espirituais. Bom, nós não devemos negligenciar os dons. Paulo já havia dito isso. A respeito dos dons, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Não quero que vocês ignorem essa informação de dons. Não quero que vocês fiquem a desconhecer a importância dos dons. Bom, o objetivo é seguirmos o parâmetro é o amor, mas buscarmos dons. Lembrem-se, a graça de Deus é multiforme. Existe lista de dons aqui na Bíblia, e listas de dons, e você pode ser de um posicionamento de que elas são exaustivas, os dons espirituais são somente esses citados, ou de que estes citados, e mais alguns não citados, fazem parte dos dons espirituais. Não importa.
mas sabemos que esses dons são importantes para buscar a glória de Deus e edificar a igreja de Cristo, edificar o corpo. Mas todos os dons edificam igualmente o corpo? Não. Igualdade não é o foco nos dons espirituais. A multiforme graça traz diversos dons, e eles servem para edificação em diversos contextos. Eles, então, estão em pé de igualdade na edificação da igreja? Não. Igualdade não é um grande problema no que tange a Deus. Nenhum foco em vários aspectos na Bíblia. Só em alguns, sim, igualdade perante Cristo, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre. Muito falamos sobre a necessidade de todos os dons, isso é verdade. São todos os dons espirituais necessários? Todos eles são necessários? Claro, é evidente, o Espírito Santo não promoveria isso se não fosse para edificação útil. Nada do que Deus faz é inútil. Deus não concede dons inúteis. Todos são úteis, porém são dons diferentes, têm funções diferentes. O próprio dom de línguas não é tão importante para o culto, pois é de edificação individual, isso está claro nesse texto. Como o pastor João Paulo disse, ele deve então ser abandonado? Não. Cada dom sendo para edificar a sua própria vida espiritual, ou de algum irmão, ou, por exemplo, o dom de hospitalidade, tem importância, tem contexto. Qualquer enredo, tem enredos extra-culto a serem utilizados, que eles sejam buscados. Então, essa busca deve ser feita, e deve ser feita com dedicação. Você tem buscado seu dom, ou seus dons, com dedicação? Não devemos fazer de forma relapsa, não podemos ser relaxados na busca de servir a Deus com os nossos dons. Mas, qual é o meu dom? Eu posso fazer um teste e descobrir o meu dom? Sim. Qual teste? Ler a palavra de Deus? Orar muito? Vir aos cultos? Servir seus irmãos? Buscar o dia a dia falar a palavra de Deus para o próximo? E muito mais. Esse é o teste. Não é um teste de internet, uma planilha, nada disso. O teste é viver a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, servir ao próximo, amar ao próximo. E no dia a dia você vai acabar conhecendo aquilo que você é apto a fazer, aquilo que Deus te deu como dom. Você vai descobrir ao trabalhar, ou seja, conhecer seu dom espiritual, ou seus dons espirituais, não é tão importante quanto exercer seus dons espirituais. Viva a prática. Não tente antes, vou descobrir qual é e trabalhar nisso. Não, trabalhe em tudo que vier a mão a fazer, e faça tudo de todo o coração, e você vai descobrir aquilo que Deus te tem chamado a ser apto a fazer, capaz de fazer, e Ele tem te capacitado. Então, se dedique à leitura, se dedique à oração, se dedique a servir os seus irmãos, se dedique a pregar o Evangelho. Cabe a você tentar servir e desenvolver em tudo, e ficar atento ao que é capaz. Então, neste segundo ponto, nós concluímos que a edificação individual não é desprezada, você deve se edificar, sim, deve, mas não é o foco do culto. Qual é o foco do culto? O amor. E como buscar isso? Então, terceiro ponto, ele mostra esse foco dizendo, ainda no versículo 1, principalmente o dom de profecia. E continua no versículo 2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Bom, foco do culto é o amor. Devemos nos dedicar aos dons, mas o foco do culto é o amor. Como viver esse amor em culto? Através de dons que foquem no amor.
E Paulo sugere o dom de profecia para focar no amor. Que dom de profecia é o quê? Trazer a palavra de Deus aos homens. Anunciar a profecia cumprida em Cristo às pessoas. Lembrem-se, qual é a tarefa do sacerdote? Levar os sacrifícios a Deus. Então ele faz aquela ligação via homens a Deus. E a tarefa do profeta, vamos dizer assim, a via contrária, trazer a palavra de Deus aos homens. Essa é a tarefa do profeta. O profeta traz a palavra de Deus aos homens, e a fonte da palavra de Deus, as Escrituras. A Bíblia. As Escrituras são a palavra de Deus, inerrante, infalível palavra de Deus. E a palavra de Deus é o foco. A palavra de Deus é o centro do nosso culto. Existe uma tensão criada aqui neste verso sobre a fala. A fala em língua desconhecida e uma fala em língua conhecida. Podemos até sugerir que ambas são para edificação, ambas são, de alguma forma, profecia. Só que uma é entendida e outra não entendida. Então, ambas têm relevância, mas dentro do culto, só uma pode estar presente. Aquela que traz compreensão das Escrituras. Entenda, a palavra de Deus que traz compreensão das Escrituras é o centro do culto cristão. Houve um tempo em que cristãos iam aos seus rituais religiosos com uma missa rezada em latim, um canto belíssimo, gregoriano de fundo, naquelas catedrais góticas imensas, e não entendiam praticamente nada do que estava acontecendo ali dentro, não compreendiam adequadamente o Evangelho de Cristo, não compreendiam a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Paulo nos ensina que o foco do culto é o amor, e ao buscar que seu irmão compreenda o que está sendo realizado, o que está sendo oferecido, o que está sendo proclamado, isso é amar. Se vamos orar, que os irmãos entendam o Evangelho. Compreende isso? Se você for orar, que seu irmão compreenda as Escrituras através da sua oração. Se você for levantar o seu pedido a Deus, que Ele compreenda as Escrituras, mediante a sua oração. Este é o centro do culto cristão. Se você for cantar, se nós vamos cantar a Deus, que os irmãos entendam as Escrituras através daquilo que cantamos. Cantamos só porque gostamos? Cantamos só porque somos saudosos com hinos, ou muito voluntariosos com cânticos mais contemporâneos? Cantamos por quê? Cantamos porque os nossos cânticos narram Jesus Cristo às pessoas. Cantamos porque os nossos cânticos expõem as Escrituras. Esse deve ser o motivo de cantarmos no culto cristão. E obviamente, se formos pregar, que os irmãos compreendam as Escrituras através da pregação. Não podemos subir aqui e falar da forma que nós queremos, do jeito que nós queremos, ou desprezar se os irmãos estão compreendendo. O nosso esforço é para que os irmãos compreendam. Nós temos capacidade de fazer uma mensagem espiritual ser espiritualmente recebida pelos irmãos? Não temos essa capacidade. Quem tem o Espírito Santo, de um Deus soberano, que faz isso como lhe apraz. Mas isso não deve ser desculpa para nenhum de nós, na nossa responsabilidade de meditar, viver em oração, pedir para que o Espírito Santo abra os corações para entender o Evangelho, mas lutar, labutar, estudar, preparar com toda a nossa dedicação o Evangelho, para que os irmãos compreendam. Preguiça não deve chegar ao púlpito.
preguiça não deve, de forma alguma, figurar a mensagem do Evangelho. Se depender do pregador, que ele gaste até a última gota do seu suor para fazer a sua igreja compreender o Evangelho, entender as Escrituras. Essa é a missão do culto cristão. Ore, cante, pregue as Escrituras, comunique o Evangelho, narrando Cristo. Oração, cântico e palavra devem focar na compreensão da mensagem do Evangelho. Dirigentes, pregadores, amem a igreja e busquem que todos compreendam as Escrituras. Isso também serve para os dirigentes. Isso também serve para nós que dirigimos cultos. Nós precisamos, através do culto, não apenas citar o próximo evento, mas fazer com que todos compreendam as Escrituras. Esse é o nosso objetivo. Nós falamos isso, ou algo disso, sobre essa compreensão necessária no aniversário da igreja, com o pastor Esteban, que disse: como lês? Como você lê a Escritura? Enfatizando a necessidade de cada um interpretar, entender, mostrar compreensão da palavra. O culto tem o foco nessa compreensão, através de nós edificarmos uns aos outros pelas Escrituras, por centrar-nos nas Escrituras. Isso é amar. Não é possível compreender a palavra de Deus, então não é possível fazer parte do culto. Aquilo que não faz compreender a palavra de Deus, não deve fazer parte do culto. Se não tem uma clareza de transmitir a centralidade nas Escrituras, tire do culto. Você entende isso? Eu sei que muitos, se eu for perguntar, o que você quer que nós façamos no culto essa noite? Qual que é o seu gosto? Qual é o seu desejo? O que você quer fazer no culto dessa noite? Que nós falemos, que tudo que façamos, a Escritura seja o centro, Jesus seja o foco. Quarto ponto, centrar-se nas Escrituras é amar. E o versículo 3 encerra a nossa reflexão, mas não considerem o quarto ponto pequeno, não estou falando que vou encerrar, não criem falsas expectativas. Quarto ponto, com o versículo 3, diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aquele que traz a palavra de Deus, faz isso para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Este é o verso que naveguei durante a pregação do pastor João Paulo, e realmente me cativou. Se o foco do culto, entendam, é o amor, e ele traz essa informação de que é o amor mútuo, o amor direcionado aos irmãos. Nós estamos falando de amor a homens, tá? Porque extrapola o seu amor a Deus apenas ao culto cristão, sem dúvida, também. Mas estamos falando de amor aos homens. Podem ver que quando ele fala que nós devemos perseguir o amor e focar na profecia como principal dom a ser buscado, pois, ou seja, a explicação é que nós precisamos não focar naquilo que é só para com Deus. Seu culto não é simplesmente individual, mas coletivo. E ele fala que serve para edificação, encorajamento e consolação dos homens. A centralidade da profecia, ou seja, de professar a palavra de Deus ao seu próximo. Então, visando a edificação uns dos outros, nós amamos a Deus e amamos aos próximos se narramos as Escrituras a Ele. Isso é amar. A mensagem deve ser compreendida, e a mensagem é a palavra de Deus. A confiança nossa total é na palavra de Deus. Quem confia nas ideias dos homens, nas invencionices nossas? Ninguém deve confiar, mas confiamos na mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus guia o nosso culto, a nossa vida, e é nas Escrituras, é nessa palavra que Deus se revela ao seu povo.
é onde podemos encontrar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós precisamos compreender que Deus falou conosco, Deus se revelou a nós, Deus se comunicou conosco através das Escrituras. Deus derramou de sua sabedoria e temos acesso a isso na nossa língua. Isso não foi fácil, foi muito custoso. Como focar em algo que não seja essa revelação de Deus? Como desejar beber de outra fonte, senão da água da vida? Como desejar mentiras, se nós temos a verdade? João, o Evangelho segundo João escreveu, João 5,39, diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, diz Jesus. Os judeus pesquisavam, estudavam as Escrituras porque acreditavam, obviamente com especial foco nos fariseus, uma vida eterna expressa ali. A vida eterna realmente está expressa nas Escrituras, porque elas testemunham a respeito de Jesus. E João ainda 14, verso 6, conhecidíssimo por todos nós, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós falamos em focar nas Escrituras, é porque nós falamos, foquem em Jesus. As Escrituras revelam Jesus, as Escrituras revelam o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. As Escrituras narram verdades eternas, contam boas novas de grande alegria para nós. As Escrituras testemunham do amor verdadeiro, as Escrituras falam daquele que deve ser glorificado. Como não ter as Escrituras como centro do nosso culto? Ainda mais, de uma forma gloriosa, as Escrituras transbordam amor, mostrando que esse amor não deve ficar em nós, mas inundar o nosso derredor, partindo de nós. Você consegue oferecer algo mais amoroso que as Escrituras? Você consegue, para esses irmãos aqui reunidos, oferecer algo mais amoroso do que a mensagem de Cristo, do que o Evangelho? Consegue cantar algo melhor para o seu irmão em todo o repertório nacional e internacional que não seja narrar Cristo? Você consegue neste culto oferecer algo melhor do que o amor transbordante das Escrituras? Por isso, para amar de verdade, devemos centrar o nosso culto nas Escrituras, não em gostos pessoais. Isso não é amar, não em edificações individuais, pois não são o foco do culto público, não em opiniões e ideias de homens, isso não é amar, mas nas Escrituras, porque elas são transbordantes de amor. Paulo está dizendo que a profecia, trazer a palavra de Deus aos homens, é para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Perseguir o amor é oferecer verdadeira edificação, verdadeiro encorajamento, verdadeira consolação durante o nosso culto. Primeiro lugar, edificação. Nós, como cristãos, precisamos crescer. Conhecemos as Escrituras e precisamos crescer, sermos edificados, sermos construídos como templo do Espírito Santo. Caminha para a perdição aquele que, por qualquer motivo, despreza a edificação, ou tenta crescer sem a palavra de Deus. Caminha para a perdição. Ao contrário, aquele que pela palavra de Deus é edificado, este é sustentado pelo próprio Deus. Ao final do Sermão do Monte, este é um alerta de Cristo. Vamos abrir lá em Mateus 7, 24 e 25, sobre todo o amor
santificação, verdadeira espiritualidade, procedimento deste reino que Jesus estava inaugurando. Ele professou o Sermão do Monte, e ao concluir as suas palavras, ou no final, na conclusão das suas palavras, ele diz em Mateus 7, 24 e 25, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. É através de ouvir e praticar a palavra de Jesus Cristo que somos edificados em rocha firme, construídos sobre um fundamento confiável para o dia da adversidade. Esse mundo não tem esse fundamento. Quaisquer coisas que esse mundo sofre, o desprezo pela vida é algo fácil de existir, uma tristeza inconsolável pode habitar nos corações, mas não aquele que é edificado nas palavras de Cristo. A igreja que não tem a palavra como centro, não estará pronta para o dia da tempestade. Vai reunir-se em momentos alegres, povoar-se em dias tranquilos, mas desmoronar no momento de dificuldade. Entenda, haverá esse momento, mas o nosso alicerce firme está nas Sagradas Escrituras, está nas palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos edificados em Cristo pela palavra. Nossas orações, nossos cânticos, nossas pregações, centradas na edificação em Cristo pela palavra. Essa profecia também traz encorajamento. Há momentos que nós cometemos erros, somos edificados em Cristo, mas há erros, há tropeços, precisamos de correção, de instrução, encoragem para prosseguir e retomar. Algumas versões, inclusive, narram exortação, a NVI que traz encorajamento. Como no futebol, nós que jogamos futebol nos deparamos com isso. Quando alguém erra, existem duas formas bem distintas de lidar com o erro. Você pode xingar o rapaz que errou e criticá-lo de forma assídua, ou, segunda opção, você pode incentivar a melhorar, encorajando a tentar o acerto, sem desanimar, gerar confiança nele para tentar acertar, deixando claro que ele errou, mas bora para o próximo lance. Então, obviamente, é nesse sentido, nessa segunda opção, que temos esse termo bíblico de encorajamento. Não por nossa criatividade ou ideia, mas pela palavra de Deus, que nós fornecemos encorajamento e exortação. Colossenses 3,16, clássico. Os dois 3,16 clássicos em seguida. O primeiro, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que ele está falando, entre nós da igreja, a palavra deve habitar abundantemente, ricamente. Sim, nunca cansaremos da palavra de Deus. Ela é nossa fonte de força, é através dela que nós cantamos, nas asas do Espírito voaremos. Através do poder do amor que está mostrado nesta palavra. Então, deve não só estar nas nossas pregações, mas nos cânticos, nos hinos, nos salmos, com graça em nosso coração. O outro clássico 3,16 é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16 e 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então,
Nós precisamos da palavra de Deus para corrigir uns aos outros e encorajar uns aos outros, tornar uns aos outros aptos, perfeitamente instruídos para toda boa obra, somente pela palavra de Deus, somente no Evangelho, não nas broncas que nós pensamos, ou nos gostos nossos para formatar os irmãos, mas na palavra de Deus e somente nela. Ai de nós, se inventarmos regras e colocarmos elas nos nossos irmãos como os moldes que eles devem seguir, mas que o parâmetro seja a palavra, que é perfeita e não precisa das nossas invenções. Nada há de falar aos corações dos nossos irmãos, em nossas orações, em nossos cânticos, em nossas mensagens, como a palavra de Deus. Hebreus 4:12, talvez mostre isso de uma forma mais clara. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus é a palavra. João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João 1:14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só em Jesus nós temos essa mensagem de graça e verdade. Vemos a glória de Deus, Ele é a palavra, por isso focamos na palavra, focamos em Cristo. Nós somos encorajados em Cristo, pela palavra. Esse é o culto cristão. E por fim, a consolação. Ainda que nós sejamos edificados, e também encorajados em Cristo, exortados, nossa vida também apresenta dias difíceis. Ainda convivemos com o pecado, com a dor, com a doença, com a morte. Nos deparamos com isso em nossa vida. Porém, a palavra, como centro, apresenta o consolo. Aquela palavra que você fala, aquela palavra que seu irmão decora, seja através das nossas orações, cânticos ou pregações, podem trazer consolo nos dias mais difíceis. Nela habita verdadeiro consolo. Salmos 119, versículo 50. O Salmo 119 é um ode à palavra. É realmente o ápice do louvor à palavra de Deus. E não economizou versículos, né? Salmo 119, 50 diz: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Isso é maravilhoso. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. A promessa de Deus é o consolo. Nós podemos citar a promessa de Deus focada em Cristo. Nós vemos, por exemplo, a promessa de Deus encorajando Josué. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A promessa que consola é: estou com você. O próprio Deus do nosso lado, o próprio Deus nos acompanhando, Deus ao nosso favor. Nesse mesmo sentido, a promessa é feita a Israel em Isaías 41:10. Isaías 41:10, todo o consolo está em Deus estar com Israel. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, pois estou com você. É a promessa.
E essa promessa também chega à igreja. Mateus 28, 18 a 20. O próprio Emanuel, o próprio Deus conosco, a palavra que se fez carne e veio a nós, está conosco. E diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus promete: eu estarei com vocês. Esse é o nosso consolo. O amor de Cristo nunca há de nos abandonar. Nós nunca teremos o amor de Deus retirado de nós por causa de Cristo. Isso está nos garantido em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo e pela nossa centralidade em Cristo, temos o consolo, Ele estará conosco, e o amor de Deus nunca nos abandonará. Então nós passamos por dificuldades, mas o vínculo nesse amor nunca nos deixa. Segunda aos Coríntios 4, de 7 a 9 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos frágeis, sim, mas nós temos esse tesouro, para mostrar que este poder que a tudo excede, sim, excede ao seu problema, excede a sua dor, excede a morte, excede ao pecado, provém de Deus e não de nós. De todo lado, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque o amor de Jesus vence. Ele nos alerta, e o consolo em Cristo, nas Escrituras, é um alerta. João 16, 33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A garantia é a vitória em Cristo. E essa promessa é de que esse amor, este Cristo não há de nos abandonar. Existe um consolo maior que você pode fornecer em seus cânticos do que Cristo? Existe consolo maior para pregações do que Cristo? Existe consolo maior para as suas orações do que chamar todos: vinde, confiem nas Escrituras e na promessa, achem consolo naquele que nos salva. Olhem para Cristo. Em nome dele que nós oramos. Olhem para Cristo. Em nome dele nós suplicamos. É em Cristo que temos o consolo de todos os males deste mundo, deste tempo presente. Somos consolados em Cristo pela palavra. A nossa conclusão, então, é que a nossa vida cristã é construída em Cristo, a palavra de Deus. Nossa vida cristã é corrigida e encorajada em Cristo, a palavra de Deus. Nossa vida cristã é consolada em Cristo, a palavra de Deus. Não há maior demonstração de amor a seu irmão do que viver a palavra, se alegrar na palavra, instruir na palavra, exortar pela palavra, edificar, encorajar e consolar pela palavra. Não caia nas atrações deste mundo, naquilo que atrai o culto cristão para longe da palavra, pois ela transborda amor. Ame o próximo, narrando Cristo. Ame o próximo, centrando o culto em Jesus. Você nunca amará mais do que estando em Cristo, falando de Cristo e glorificando a Cristo.
Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor das Escrituras, aquele que se revelou a nós, e esta revelação está para a nossa salvação, derramada, registrada nas Escrituras. A tua revelação é a Escritura, a revelação que nos salva é a Escritura. Ó Deus, que não apeguemos o nosso culto, a centralidade do nosso culto em nada a não ser Cristo, em nada a não ser a tua palavra, a tua revelação, as tuas sagradas Escrituras, mas que por amor ao nosso próximo, nós busquemos instrução em Ti, que as nossas orações sejam centradas nessa confiança, que os nossos cânticos sejam proclamadores do Evangelho, que as nossas pregações sejam expondo Jesus e a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que este seja o nosso amor, centrar os nossos cultos em Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.